Ora, e esta manhã, em reação às declarações do PAICV proferidas à imprensa na semana passada sobre as contas do Estado de 2021, precisamente sobre este assunto, o Governo fala em falsa narrativa do maior partido da oposição e que são ataques claros ao Tribunal de Contas e ao Executivo. O Secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, fala em ganhos na prestação de contas não reconhecidos pelo PAICV e refuta as declarações do Partido Tambarina. O secretário de Estado das Finanças apresenta aquilo que considera ser a verdade dos fatos em reação às acusações de ilegalidades nas contas de 2021 feitas pelo PAICV. O Executivo enfatiza que não há qualquer alteração nos mapas orçamentais, realçando que houve um orçamento retificativo que esteve na base das apurações do Tribunal de Contas. Devemos referir que, para atender à imperatividade do enfrentamento da pandemia da Covid-19 e da preparação do país para a retoma, foi aprovado em junho desse ano um orçamento retificativo num valor de 74,8 milhões de contos, que é o que vale para o apuramento das contas do Estado. Assim, bem andou o Tribunal de Contas ao apurar o déficit público com base no orçamento retificativo. No tocante às entidades consulares e representações diplomáticas, Alcindo Mota explica que somente com este governo é que a maioria passou a prestar contas. E há melhorias consideráveis que permitiram aprimorar a apresentação dos dados dessas mesmas entidades. Algumas têm dificuldades em prestar contas, nomeadamente por falta de pessoal, mas hoje a grande maioria das embaixadas e dos postos consulares fazem a prestação de contas. E o Governo está a criar todas as condições para uma solução definitiva relativamente às falhas que ainda prevalecem. O secretário de Estado das Finanças fala que as despesas que para o PAICV ultrapassaram os valores gastos deve-se às dotações orçamentais no quadro de donativos e que tudo está de acordo com a Lei de Bases do Orçamento de Estado. No que toca às previsões de receitas a serem arrecadadas, o Executivo justifica com os impactos causados pelo contexto de incertezas que se vivia devido à Covid-19. O Governo não violou o limite das despesas autorizadas pelo Parlamento, agiu no quadro legal, não beliscou o seu elevado nível de responsabilidade nem o compromisso com a verdade. Atendendo ao contexto de incertezas, o desempenho das receitas acabou por refletir o impacto da pandemia da Covid-19, resultando na retração do volume da atividade económica, portanto, os efeitos das medidas de flexibilização no pagamento dos impostos, da suspensão do processo de cobrança coerciva, da suspensão temporária dos contratos de trabalho, portanto, e os layoffs. Alcindo Mota explica que não há prescrições de dívidas, mas sim resultados de medidas eficientes de máquinas fiscais, negou a existência de pagamentos indevidos de indenizações e avales, reforçando que todas as medidas tomadas pelo Governo foram claras e que estão nos portais do Ministério das Finanças de forma transparente e reforça o alinhamento do Governo com as melhores práticas internacionais.